Saudações. Nesse vídeo vamos explicar como e por que a Rússia vai vencer essa guerra. Não existe uma outra alternativa que não seja a completa vitória russa. E não é nem uma questão militar, ela é econômica, conforme nos explica Alasdair Macleod em um artigo dele recente na revista Gold Money. Que quem inclusive quiser o link é só me perguntar. Perfeito? Aqui nos comentários. Vamos lá. Enquanto estamos sendo distraídos pela Ucrânia como distração, o presidente Putin avançou materialmente em seus objetivos geopolíticos. Ajudado e instigado pelo presidente Xi, Putin está assumindo o controle do continente asiático. Por que a China ajudaria a Rússia? Porque o inimigo dos dois é o mesmo, os Estados Unidos da América. Assim como Putin enfrenta os invasores ucranianos da Novorússia, Xi Jinping enfrenta ameaças sobre a soberania chinesa nos territórios do Tibete, de Xinjiang Uigur, Taiwan e até de Hong Kong. Certo? A missão de Putin está a caminho de ser cumprida. Ele agora apenas aguarda os meses de inverno para finalmente forçar a União Europeia a rejeitar a hegemonia americana. Repare, isso não vai ser feito através dos governantes, que já estão vendidos, né? São comprados com dinheiro americano. Vai ser o povo que vai forçar os governantes a renunciar e substituir por representantes do povo. Na verdade, gente, a União Europeia não tem futuro, ela vai acabar. Porque a União Europeia é só uma forma de burocratas comandados pelos Estados Unidos governarem os europeus. Desde o Tratado de Lisboa, nenhum país europeu que pertence à União Europeia é de fato soberano. Eles estão sujeitos às regras do Tratado de Lisboa. E a governantes que eles não escolhem. Certo? A infeliz daquela alemã, Ursula von der Leyen, não foi eleita. Foram os burocratas que colocaram ela lá. E a maior parte das leis, das normas, também é feita por burocratas, sem controle nenhum de eleição ou do povo. Perfeito? Então é questão do inverno chegar e forçar o povo europeu a depor os seus governantes. A questão é essa. De toda forma, é só depois do inverno, desses governantes entreguistas serem limpados da Europa, é que a extremidade ocidental do continente eurasiano estará verdadeiramente livre da América. É importante lembrar, gente, que a Europa está sob ocupação americana desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos nunca saíram da Itália, nunca saíram da Alemanha. Eles estão lá há quase 80 anos, ocupando esses países de fato. Certo? Em breve sinopse, é fácil explicar como Putin está alcançando os seus objetivos estratégicos. Ele examina a geopolítica da massa de terra asiática e as nações vinculadas a ela, que estão virando as costas comercial e financeiramente para a aliança ocidental liderada pelos Estados Unidos. Do ponto de vista do presidente Putin, que é o olhar que a gente deve ver isso tudo, o ponto de vista central é mais importante, porque ele é o único líder nacional que parece ter uma compreensão clara de objetivos de longo prazo. Talvez também o Xi Jinping, mas o Xi Jinping está mais focado na China, certo? A China sempre se autocentrou, não é uma coisa que vai mudar agora. A Rússia tem uma estratégia mais global, certo? A estratégia ativa de Xi Jinping está de acordo com a análise preditiva de Halford Mackinder, fundador da geopolítica, que ele fez há quase 120 anos. Ele diz que quem controla o coração da Eurásia controla o mundo. E o coração da Eurásia está entre o centro da Rússia e aquela região do Cazaquistão, junto à fronteira russa. De toda forma, em parceria com a China, a consolidação do poder russo sobre a massa terrestre central da Eurásia progrediu muito nas últimas semanas, apesar da ofensiva de Kharkov, da qual nós já comentamos. Para a Aliança Ocidental, econômica e financeiramente, o momento é muito difícil e coincide com o fim do período de 40 anos de taxa de juros baixa, aumento da inflação dos preços do consumidor é enorme. A Inglaterra está esperando a inflação de 20% ao ano. E recessão profunda, impulsionada pela contratação de crédito bancário e piorada pelas sanções autoinfligidas com as quais eles esperavam atingir a Rússia e somente conseguiram se atingir. Certo? Então, nós temos a confirmação de uma guerra financeira por outros meios. E Putin tem uma mão imbatível. Por que a mão dele é imbatível? Porque ele tem ouro e recursos. A Europa não tem nada. Certo? Não tem ouro e não tem recursos. E não tem energia.
As três coisas que a Rússia tem em grande quantidade e que os Estados Unidos têm alguma coisinha. Mas não adianta, porque eles estão solapados por uma dívida de 150 trilhões de dólares, impagável. E nós já explicamos aqui várias vezes. Uma dívida que não pode ser paga, como disse o professor Michael Woodson, não será paga. Ponto. Finito. Certo? Então, ele está a caminho de levar o frágil sistema financeiro ocidental baseado em moeda fiduciária, aquela que é a moeda sem lastro, ao limite. E depois, já era. O pé de barro do gigante capitalista ocidental é exatamente o sistema financeiro. E a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, vai fazê-lo ruir. Sem dinheiro, a Eurásia será dominada pela Rússia e pela China. A Europa já era, os Estados Unidos já eram. Adeus. Pode haver guerra sem necessidade de grande derramamento de sangue.